Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os níveis de organização biológicos. Você já aprendeu isso, talvez, no ensino fundamental, quando estudou os seres vivos, né? Agora, quando você chega no primeiro ano do ensino médio, você volta a ver isso logo no começo do estudo da matéria de biologia, níveis hierárquicos da organização biológica. Bom, na verdade, vamos lá. Por que você tem que ver isso? Na verdade, você tem que entender que existe uma grande diversidade de temas que são estruturados e estudados na biologia. Existe uma diversidade biológica muito grande. Não dá para você estudar tudo de uma vez. Então é normal que você organize numa ordem de grandeza, tá? Por exemplo, do maior para o menor, do menor para o maior, certo? Então isso é hierárquico. Tá? Então, quando você fala em níveis hierárquicos de organização biológica, é uma forma de organizar o estudo da biologia em patamares, tá? Em níveis, por exemplo, do mais complexo para o mais simples. Vamos lá. Primeiro, qual é o maior nível hierárquico da biologia, né? É uma coisa chamada biosfera, que significa esfera viva. Pois bem, biosfera são todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos. Tem seres vivos lá na mais alta montanha dos Andes ou do Himalaia até as profundezas, né, dos oceanos. Então, onde houver vida, faz parte da biosfera, da esfera viva. Nós sabemos que existem vida em vários lugares no planeta, na maioria dos lugares do planeta. Então esse conjuntão grandão é uma biosfera, tá? Bom, mas a biosfera está muito difícil. Como é que eu vou estudar alguma coisa de forma decente, olhando para tudo de uma vez? Então vamos descer, vamos destrinchar, como se a biosfera fosse a Terra um bolo. Vamos cortar em fatias e estudar cada uma delas. Primeiro, vamos dividir a biosfera em ecossistemas. O que é um ecossistema? Ou o que são ecossistemas? Os ecossistemas, eles compreendem todos os seres vivos e todos os fatores físicos e químicos de uma determinada região. Ok? Vou repetir. Compreendem todos os seres vivos e todos os fatores físicos e químicos de uma determinada região ou área. Pode ser uma grande área como uma minúscula área. Então, o ecossistema, ele envolve uma parte viva e uma parte não viva. Uma parte viva, uma parte não viva, tá? Então isso compõe o ecossistema. Para você entender melhor, é só você pensar assim. Num determinado lugar existem vários tipos de animais, só que eles dependem do ambiente para viver. Os animais precisam de alimento, os animais precisam de água, né? As plantas precisam de luz. Sais minerais, os animais também precisam. Luz, sais minerais, oxigênio para respirar. Isso não é vivo. É o que a gente chama de componente abiótico, sem vida. Então o ecossistema é feito de uma parte biótica, que são os seres vivos, e uma parte abiótica, que são os seres ou as coisas não vivas, tá? Como água, oxigênio, solo, tá? Isso é um ecossistema. O ecossistema, se você cortar o ecossistema e separar essas coisas não vivas e olhar só para os seres vivos, então aí você está olhando para um outro patamar, uma outra fatia, chamada comunidade.
Comunidade é quando você olha só os seres vivos de uma determinada área. Esquece água, ar, esquece isso. Olha só os seres vivos. Comunidade. Você pega uma fotografia ali de uma savana africana. Tem zebra, tem antílope, tem leão, tem girafa, tem elefante, tudo misturado lá pastando. Predadores e presas, tem os vegetais. Se você olhar só os seres vivos, você está vendo uma comunidade ali. E a população? Por que eu não posso chamar isso de população? Aí é que está. Comunidade, no sentido biológico, não é uma coisa local. A gente está acostumado a ligar a televisão ou ler num jornal, numa revista, comunidade. Só que o sentido de comunidade para a gente é diferente. Comunidade, a gente olha a comunidade lá do bairro, né? Do bairro X, lá da freguesia do Ó. Uma comunidade, lá no Tatuapé tem uma comunidade que está fazendo uma festa, né? Uma festa junina. Isso não é comunidade, isso é população. Comunidade é você chegar ali onde vivem aquelas pessoas e você vai lá e vê quantos seres humanos tem naquela comunidade, naquele bairro. Quantos seres humanos tem lá? Quantos cães? Quantos gatos? Quantos papagaios? Quantos periquitos? Quantos, sei lá, quantos canários tem lá? Tudo isso é uma comunidade. A gente acaba invertendo as coisas, né? A gente pensa que comunidade, você vê lá, eu moro na comunidade tal. Tudo bem, mas quando você fala de comunidade, geralmente você está falando de seres humanos. Isso não é comunidade. Quando você fala das pessoas, você está falando só de seres humanos. É uma espécie só. Isso não é comunidade. Isso é população. É uma fatia da comunidade. É o contrário. Repara, a comunidade é maior do que a população. Comunidade são todos os seres vivos daquele lugar. População é cada espécie que vive naquele lugar. Olha que diferença. Se eu pegar a população e cortar uma fatia de uma espécie, eu estou arrancando uma população. População é, na verdade, todos os indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado lugar, tá? E o organismo, que é o outro patamar inferior, é cada indivíduo daquela população. Eu, por exemplo, moro num condomínio, num prédio, tá? Eu sou um organismo, tá? As pessoas que moram no prédio formam uma população. Os cães, os gatos e as pessoas formam uma comunidade. Deu para entender? Então é assim que funciona essa separação. Então eu sou um organismo, que eu sou um só, dentro da população humana, que forma a comunidade do prédio onde eu moro, porque tem muito animal de estimação aqui. Então aí é comunidade. Misturou duas espécies, já é comunidade, tá? Depois de organismo, aí vem sistemas. Eu sou um indivíduo, um organismo, dentro de uma população de pessoas que vivem nesse prédio. O meu organismo, o meu corpo é formado de sistemas, como sistema respiratório, digestório, excretor. Isso é sistema. É uma fatia do meu corpo. Aí você pega o sistema circulatório. Olha o coração aqui. Então o que você está vendo? Um órgão. O órgão é uma parte de um sistema. O órgão é uma parte de um sistema. Então o sistema é maior do que o órgão? É. O pulmão é um órgão do sistema respiratório. Tá? E vamos pegar, por exemplo, um coração. O meu coração
Ele tem uma parte vermelha, ele tem uma parte branca, ele tem uma parte estriada, ele tem uma parte lisa. Por que ele é tão misturado assim? Porque cada partezinha do meu coração é feito de um tecido diferente. Uma parte é músculo, uma parte é gordura, tá? Ok? Então o que acontece, gente? O coração é um órgão. Um órgão é formado de tecidos. Então os tecidos estão formando um órgão, tá? Tecido o que é? Para não dizer que não tem uma definição. Tecido é um conjunto de células que atuam de modo integrado na realização de tarefas específicas. Conjunto de células que atuam de modo integrado na realização de tarefas específicas. Isso é tecido. Agora, um tecido, o que eu falei mesmo? É um conjunto de células. Mas o que é célula? Célula é uma outra fatia. Célula é a unidade morfofisiológica e funcional dos seres vivos. O que é morfofisiológica? Morfofisiológica. Morfologia e fisiologia. Ela cuida da forma e da função. Então você pode pensar assim: célula é a unidade que cuida da forma e da função dos seres vivos. A unidade básica, funcional, fundamental, né? A coisa mais importante que caracteriza um ser vivo. Agora, tem algum nível abaixo de célula? Tem, mas vamos parar mais um só. Molécula. Por quê? A molécula é um conjunto de 2 ou mais átomos, concordam? O estudo da vida no nível molecular é hoje uma área de grande importância no desenvolvimento da biologia. Grande importância. Só para dar um exemplo prático, você tem aí diversos animais que produzem veneno, como cobras, escorpiões, aranhas. Os venenos são diferentes. Na composição de cada veneno existem moléculas diferentes. Então você, se produz alguma vacina, algum antídoto para esse veneno, você acaba conhecendo o que? As moléculas que são produzidas por esses animais. Os venenos são feitos de moléculas. As moléculas têm sido usadas até para a classificação biológica dos seres vivos e até para estudar a evolução dos seres vivos, tá bom? Bom, gente, então, para terminar, vou só citar os níveis de organização: biosfera, ecossistema, comunidade, população, organismo, sistemas e órgãos, né? Tecidos, células e o 10º, no caso, que é a molécula, tá? Esses são os níveis de organização dos seres vivos. Espero ter sido útil para vocês e conto com vocês para o nosso próximo vídeo e continuar nesse ano com muita aula para vocês, para ajudar vocês nos estudos. Um forte abraço a todos, um ótimo ano para todo mundo e até a próxima.